Oi pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do YouTube. O meu canal que eu criei só para trazer para vocês algumas dicas, algumas novidades no quilting livre. Então, se você não me conhece, é novo por aqui, meu nome é Fábia Diniz, eu sou professora de quilting livre e já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir os vídeos, compartilhar com as amigas, porque eu estou nesse desafio de postar para vocês um vídeo por semana, sempre trazendo alguma coisa que vai ajudar a facilitar o dia a dia de vocês na hora de fazer o quilting na máquina. Para o vídeo de hoje, eu escolhi mais um stencil, que seria um stencil de moldura. É aqueles stencils compridinhos que a gente usa para preencher molduras, faixinhas, construir barrados. Só que vocês vão se surpreender o que um simples stencil de moldura pode fazer. Então, com esse único stencil, a gente vai criar diversos designs. E eu vou explicar isso tudo passo a passo para vocês, assim como eu explico em todos os meus cursos. Então, se você não me conhece, eu tenho vários cursos pela Hotmart, que eu ensino, são vários cursos com várias técnicas, vamos dizer assim. Eu começo com a essência do quilting. Para quem está começando, se você está querendo se aventurar no mundo do quilting, venha para a essência do quilting. Depois eu tenho o caminho das plumas, na hora que eu ensino como fazer as plumas, como fazer o micro quilting, já é um curso um pouquinho mais avançado. E tem um curso novo que é o curso de quilting com grids. Então também é um curso muito interessante. Então são cursos assim que ensinam desde o comecinho tudo explicado bem didaticamente para você não ter nenhuma dúvida. Caso você tenha interesse, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acessos e saber quais os cursos que eu tenho. Bom, vamos começar então nossa aula de hoje? Me acompanhem que eu vou explicar tudo certinho desenhando para vocês passo a passo. Bom, já estou aqui com o nosso stencil, nosso MO0019, que é um stencil de moldura. Esse é um design muito clássico que vai arabescos, então ele se encaixa em diversos tipos de trabalho. O que eu quero que vocês observem, como eu sempre falo para vocês, a maioria dos stencils a gente consegue usar de várias maneiras. Eu não sou obrigada a usar dessa maneira. Eu posso brincar com esses designs, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Da forma que ele tá, ele caberia numa moldura de 4 polegadas, até entre 3 e 4 polegadas seria um tamanho ideal. Mas vamos dizer que vocês têm uma moldura muito estreitinha e querem usar os arabescos. Então eu posso vir aqui, olha, e só usar essa parte de baixo. Então isso aqui vai caber numa moldura de 1,5, 2 polegadas tranquilamente. Então eu venho, só uso os ganchinhos e as pétalas aqui da parte de baixo, tá? Outra opção, se eu tenho uma moldura mais larga do que isso, o design vai ficar muito perdido no meio, eu posso vir, eu trouxe até mais de um aqui para mostrar para vocês, eu posso colocar ele 2 vezes, ou dessa maneira aqui, ó, encontrando o design. Então eu desenho ele uma vez, viro ele, então desenho ele uma vez, viro ele e desenho novamente dessa maneira. Aí eu consigo uma moldura, um barrado, né? Uma moldura bem mais larga, usando o mesmo design, só desenhando ele 2 vezes, quiltando esse design 2 vezes. Outra opção que eu gosto muito é se você fizer isso daqui, olha, eu tô com ele aqui, também poderia ser assim, mas se eu deslizar o design e encaixar esse rezinho no meio do de baixo e desço ele aqui, ó, encaixo ele e faço de forma que os arabescos se encontrem aqui nas laterais. Então, olha, é o outro design que a gente pode ter com o mesmo stencil, traçando ele mais de uma vez. E o que eu quero mostrar aqui, nesse stencil, a maioria dos stencils tem a forma linear e tem o canto. Nesse particularmente não tem o canto, porque aqui a gente pode selecionar vários tipos de canto. Por exemplo, eu posso usar essa gota como sendo o meu canto, então minha moldurinha ela vem aqui, desse ponto ela vai para o outro lado. Então eu pego o meu stencil, eu traço ele uma vez assim, o desenho inteiro, depois eu viro o stencil, encaixo aqui, olha, na gota para formar o canto.
Então, deixa eu até abaixar aqui para vocês verem melhor. Então, vocês vão desenhar uma vez, vão virar, ele vai formar o canto com essa gota e daqui o design continua. E aqui no meio, os dois Ezinhos, né, que vai um pro lado de cá, o outro pro lado de cá, se encontram. Então, a gente pode formar o canto dessa maneira. Outra maneira para vocês formarem o canto seria eu desconsiderar essa parte e trazer esse gancho aqui perto, de forma que esse gancho encoste com esse e o daqui encoste com esse, e aí ele viraria dessa forma e eu não traço essa gota aqui do canto. Eu vou mostrar isso para vocês desenhando. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês ainda aqui no tecido preto, para vocês poderem ver bem. Essa moldura, esse stencil de moldura, ele tem com o mesmo design o stencil de bloco. Então eu posso combinar, usar esse no centro, no bloco, e usar esse para combinar nas molduras em volta. Então ele tem, vamos dizer, o parzinho dele, né? Eu tenho um bloco e tenho as molduras combinando. Então eu uso o mesmo design em mais de um lugar no quilting. Só que se eu quiser, e se isso aqui tiver muito grande, eu quero um elemento menor, eu posso vir aqui e usar o próprio elemento e construir o centro também. Então eu já tracei ele aqui, tracei com a canetinha aqui no quadro para vocês verem. Esse é o tamanho do stencil. Se eu preciso aumentar, gente, é só eu venho aqui, posiciono novamente no desenho e vou dando continuidade o tanto que eu precisar para poder completar todo esse barrado. Então, é dessa maneira que a gente faz. Então, só desenhar esse pedacinho aqui para vocês verem. E a mesma coisa para o lado de cá. Então, eu vou encaixar ele bonitinho aqui e aqui eu continuo o design até onde precisar para completar toda a extensão da minha moldura. Só fechar aqui só para vocês verem. Vamos lá pensar como que a gente vai andar. Eu sempre falo para vocês, outra coisa, não se preocupe, eu tô riscando o meu stencil com canetinha, é a canetinha de quadro branco. Isso daqui, a hora que acaba aqui o vídeo, eu passo água e sabão, meu stencil tá novinho. Então, se vocês por acaso riscarem o stencil de vocês, lavar água e sabão, água com detergente, qualquer coisa, faz uma espuminha, lava, seca, tá novinho de novo o stencil de vocês. Então, quando a gente vai começar, é bom a gente desenhar ou ir com o dedo em cima do stencil, pensando qual o caminho mais curto que eu consigo fazer, sem ter que fazer o backtracking, né? Você tem que passar mais de uma vez pelo mesmo quilting que já foi feito. É lógico, alguns stencils vão ter o backtracking. Esse daqui, uma forma mais simples de fazer, é quiltar primeiro a parte de baixo, depois eu volto fechando a parte de cima. Então, como seria isso? Se eu tô aqui, eu venho, saio daqui, faço o primeiro arco, entro, faço o meu primeiro gancho. Volto aqui no gancho, quando eu encontrar na metade aqui do gancho, eu já faço a cabeça do outro gancho e volto novamente. Então, nesse pedacinho aqui e nesse pedacinho, eu fui backtracking, porque o gancho, normalmente, a gente faz isso, né? A gente vai e volta. Então, isso seria o normal para o quilt de um gancho. Então, tô nessa parte aqui, eu não vou me importar com o que tá lá para cima. Eu venho quiltando o pé aqui embaixo. Se vocês notarem, no stencil tem um espaço aqui entre esses dois gomos, certo? Mas na hora do quilt a gente vai juntar aqui. Daqui eu vou novamente. Então, eu vou fazer toda essa sequência aqui primeiro. Cheguei no final, tô nesse ponto. Agora, eu vou voltar e vou quiltar todo o que sobrou em laranja. Então, eu acho, pode ser que vocês encontrem uma maneira mais fácil, mas eu gosto de fazer uma primeira etapa indo e depois eu volto completando a segunda etapa. Dessa maneira, eu acho que na minha cabeça ele vai mais direto. Então, olha, eu vou, faço o gancho, voltei o gancho, já venho aqui, olha, de uma vez só,
vou lá no outro gancho, faço o gancho, aqui eu paro. Então, nesse ponto aqui eu paro, faço o ezinho, porque é o ezinho que vai me levar lá para o outro lado. Então, vamos lá. Gancho, número 1. Saí do gancho. Faço esse arco inteiro aqui, ó, de um lado ao outro. Faço completo todo esse arco. 2. Faço o segundo gancho. 3. Voltei o gancho. Daqui eu vou pular para o próximo, quiltando esse ezinho. 3 aqui, 4. E termino aqui no mesmo lugar aonde a gente começou. Então, como eu falo sempre para vocês, no quilt a gente tem vários caminhos, a gente tem várias maneiras. Basta você encontrar aquela que é mais confortável para você. Outra forma também de fazer, se eu não quiser fazer o primeiro e voltar pelo segundo, eu poderia, é que aqui ele vai dar um backtracking maior, se vocês forem fazer dessa maneira, olha. Faria o primeiro gancho, voltaria até aqui. Aí eu tenho que fechar essa parte do gomo para depois ir para o próximo. Ou eu vou lá em cima e fecho esses aqui. Então, ele me traz mais idas e vindas. Então, olha, eu fecho, vou para o outro lado, paro aqui, faço o gancho para esse lado, fecho, volto, gancho para esse lado e volto. Então, se vocês notaram, eu completei o design inteiro numa única sequência, só que eu fui e voltei várias vezes. Então, quando a gente tem esse vai e volta várias vezes, o que vocês podem fazer? Olha, faço o gancho, voltei, fiz essa parte aqui. Só que antes de eu atravessar para fazer o outro gancho, eu tenho que fechar esse gomo. Então, eu posso fechar esse gomo, eu tô nesse ponto, mas eu quero voltar aqui. E não quero passar novamente por cima, então eu posso criar um elemento aqui no meio. Poderia ser qualquer coisa, ou até um eco. Então, tô aqui, faço novamente o gancho, voltei, fechei. Eu tenho que ir para lá, não tenho? Então, aqui eu poderia fazer, ó, tipo uma linha sinuosa, dividindo esse gomo. Aí sim, fechei aqui. Volto, faço um gancho, volto, faço outro gancho e volto. Então, são vários caminhos. Eu achei mais fácil fazer a parte de baixo, voltar a parte de cima, tá? Outra coisa, quando eu falei para vocês sobre o canto, ou sobre encaixar um design dentro de um espaço, e às vezes vocês vão colocando, por exemplo, aqui eu coloquei ele completo, mas vamos dizer que aqui na sequência, o meu tecido termina aqui, eu não consigo um inteiro. Então, quando a gente não consegue um inteiro e eu vou ter um canto aqui, como eu falei para vocês, o canto, se eu terminei assim, deixa eu ver como eu faria esse canto. Olha, eu posso fazer esse canto dessa maneira. Porque como os meus gominhos estão voltados para baixo, eu faria o da lateral descendo também para baixo. Então, olha, eu posso posicionar o stencil aqui e aqui eu já risco o canto do meu tecido. Então, eu já faço isso aqui e o design continua para cá. Mas, às vezes, talvez vocês tenham que fazer um pequeno ajuste. Então, a gente consegue fazer um ajuste no desenho quando a gente mede e a gente vê que não vai caber assim completinho. A gente desenha primeiro os cantos, garante os 4 cantos da sua moldura. Depois, se eu tenho que fazer ajuste, eu vou fazendo ajuste aqui pelo meio. Então, como seria esse ajuste? Eu posso vir aqui, olha, a hora que eu desenhar essa parte aqui, esse gancho, tá? O próximo gancho eu faço isso, olha, eu junto um pouquinho. Aí eu já ganho alguns milímetros, né? Vamos dizer assim. Junto um pouquinho, fecho ele aqui, fechei ele aqui, trago novamente mais um pouquinho. Então, fazendo isso, eu vou diminuindo o design, vou juntando ele, mas eu faço esse ajuste no meio da faixa, para garantir que o canto vai dar certinho. Então, quando eu vou fazer esse ajuste, olha, eu posso chegar, deixa eu só desenhar o gancho aqui, chego mais um pouquinho
Então, olha, se vocês perceberem, eu tô juntando todo esse design para ele encolher um pouco, para eu ganhar o que tá faltando para poder fazer a virada aqui da minha moldura, né? Para fazer esses cantos. Então, brincando, desenhando, vocês vão ter que traçar no tecido, tanto com a canetinha Friction, Fantasminha, ou com a caneta com o giz. Então, comecem traçando os cantos, garantir os cantos, aí vem colocando o design e vai medindo. Por exemplo, essa sequência daqui até aqui, cada 2 gominhos, vocês vão medir. E aí vocês vão calcular se vai caber o design completo ou não. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês verem como que um simples stencil de moldura, ele dá muitas possibilidades. Se vocês observarem aqui, eu tenho esse elemento aqui, olha, que são, deixa eu desenhar aqui ele novamente, é o gancho com esse gomo aqui. Vou parar até aqui, ó, o meu desenho. Então, eu posso pegar isso aqui, e aplicar em algumas partes. Então, eu posso criar até um bloco com isso daqui, olha. Eu posso vir aqui e só traço isso daqui. Essa unidade, vamos dizer assim, do design, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Brinquem com as partes do design. Olha, posso vir para cá, de repente encaixar um outro aqui. E a gente começa a construir uma espécie de uma mandala. Então, se eu tenho o centro do meu trabalho, eu não sei o que eu vou fazer de quilting, tentem brincar com stencil, gente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir designs super diferentes, super criativos. Olha, eu vou colocando quantos eu quiser, tá? Então, esse seria um design. Outro, olhando ele aqui, vou fazer pro lado de cá. Eu tenho essa parte aqui, olha, que eu também posso considerar uma unidade. Ele é um gancho e o gomo, olha, forma um design muito bonitinho. Olha, isso daqui. Então, se eu quiser construir tipo um centrinho, eu risco a horizontal, a vertical ou até as diagonais e vou traçando esse design com a referência da horizontal e da vertical. Posso virar ele novamente aqui e traçar novamente aqui, olha. Então, eu não preciso ter um monte de stencil. Com um stencil, eu faço coisas diferentes e eu tenho certeza que vocês vão se divertir fazendo tudo isso. Posso vir aqui e jogar para o lado de cá. Então, olha quanta coisa que a gente faz só com um stencil de moldura. E assim, gente, a maioria dos stencils são dessa maneira. A gente consegue extrair deles muita coisa diferente. Então, eu posso usar isso daqui, olha, e trabalhar isso nos blocos do meu trabalho. Eu posso acrescentar isso no meu quilting. Então, dá pra gente se divertir bastante com um stencil desses. Eu trouxe aqui já no tecido para vocês, já trouxe marcado. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu simulei várias opções. Vamos ver. Nessa parte de cima, eu simulei como se eu tivesse uma moldura bem estreitinha. Então, se eu tenho uma moldura estreita, não cabe todo o meu stencil, o que eu fiz? Vou pegar esse que tá... Não, deixa esse, vou pegar outro aqui, que eu tô com mais de um aqui. Eu peguei só aqui, olha, a parte de baixo, onde tem... Deixa eu ver se... É isso mesmo, olha. Peguei só a parte de baixo e risquei o arabesco, o gomo, outro gomo, arabesco. Então, eu faço a minha moldurinha... Deixa eu botar a régua aqui para vocês enxergarem melhor. Eu faço essa moldurinha bem delicada, só com os arabescos e com as pétalazinhas. E como eu falo para vocês, se quiser aqui dentro, eu posso acrescentar ou uma linha sinuosa, ou até mini pluminhas aqui dentro, ou um vai e vem, um ribbon candy, o que vocês quiserem. Ou quiltar a forma simples, do jeito que tá, fica muito delicado. Para essa outra parte aqui de baixo,
eu trouxe simulando para vocês esse canto. Então, eu tava com eu risquei, tracei o meu stencil aqui, olha, deixa eu ver, deixa eu botar na posição certinha, que às vezes até eu tô de ponta cabeça já. Olha, tracei ele aqui, vim traçando. Aqui, vamos dizer que a minha moldura, eu tenho o meu canto. Então, como eu falei para vocês, eu fiz o canto com a gota, tracei ele para cá. Quando eu vim pro lado de cá, eu simplesmente peguei o meu stencil, encaixei de novo a gota aqui e daqui eu continuei traçando. Então, eu só peguei o stencil que tava assim e virei para cá, tá? E tracei assim. Então, esse visual seria uma opção. Aqui pro lado de cá eu já fiz outra opção. Então, vamos dizer, eu tava com o meu stencil aqui, traçando ele aqui. Quando parou nesse final, eu parei, virei o stencil para o lado de cá, encostei esse design com esse design, mantive os dois arabescos de baixo se encontrando, olha, tem um arabesco de baixo aqui e aqui, e continuei. Então, eu tenho um segundo visual para construir o canto no caso desse stencil. Então, fiz um do lado de cá, outro do lado de cá. E aqui no centro é aquela brincadeira que eu falei para vocês de brincar com os elementos do stencil. Então, eu tracei, eu tinha um espaço, eu queria fazer alguma coisa aqui, eu tracei a vertical, a horizontal e vim brincando em quadrantes. Então, eu vim encostando o meu stencil aqui. Ah, esse aqui vai ficar bom. Então, desenhei um para cá, desenhei um para lá, fui completando com os próprios elementos que estão aqui no stencil. Então, gente, vamos lá na máquina, eu vou fazer o quilting desse pedaço aqui, que é um mostruário, mais ou menos, para mostrar para vocês como seria essa barra estreita, essa virada, como que a gente quilta, e depois a gente brincar aqui com esse centro. Me acompanhem lá na máquina agora. Bom, já tô aqui na máquina com esse nosso sanduichinho, nesse mini quilting aqui, que é o nosso teste, para eu poder fazer as variações para vocês. Eu tô na Hand Quilter, né? A máquina, a minha Capri, da Hand Quilter, e vocês podem ver, eu tô usando o pezinho aberto. Então, a Hand Quilter tem vários pezinhos, eu vou até levantar a agulha aqui para vocês verem. Esse é o aberto. Eu gosto muito porque eu consigo ver aonde a minha agulha tá. Então, a Hand Quilter tem vários pezinhos que eu posso trocar na minha máquina. Então, vou ver se qualquer hora eu faço um vídeo para vocês mostrando. Tem um pezinho de régua, tem pezinho de feltragem, de count, de várias outras técnicas, né? Então, eu vou começar aqui e vou fazer essa primeira faixinha, né? Simulando a minha moldurinha estreita. Então, já fiz o gancho, que ele tá meio quase saindo aqui do tecido, e vou continuar. Então, vou lá em cima. Daqui eu vou voltar e fechar esse gomo. Então, eu fechei esse primeiro elemento. Como eu falei para vocês, eu quero ir agora aqui, porque eu quero passar para o próximo. Só que eu posso ir fazendo o quilt exatamente em cima, e já me traz aqui, ou eu posso acrescentar um elemento aqui dentro. Então, eu vou por cima, backtracking, devagarzinho, em cima daquilo que eu já quiltei. Chegou aqui, eu faço o gancho e completo esse próximo elemento. E paro exatamente neste ponto, porque daqui eu já vou fazer o próximo gancho. Então, esse primeiro conjunto eu fiz fazendo o backtracking, passando o quilting mais de uma vez. O próximo eu já vou acrescentar um elemento aqui dentro para vocês verem como é possível, né? Então, nesse segundo conjunto, eu acrescentei essa linha sinuosa, que sai de um canto e vai para o outro, fazendo um S aqui no meio, e aqui eu inverto o S para ele ficar assim, como se ele tivesse espelhado. Então,
fazendo a forma simples, fazendo com um elemento. Agora esse último eu vou colocar mais detalhes ainda. Eu posso colocar detalhes tanto no gancho como dentro dessa pétala. E assim eu já termino. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Vamos ver se vocês já conseguem acompanhar. O forma simples, só com um elemento, colocando mais detalhes. Uma gota no gancho, botando algumas plumas aqui dentro. Então, a gente vai compondo conforme a necessidade. Então, isso seria para fazer uma moldurinha estreita. Agora, eu já vou descer aqui, que eu já tô perto, e já vou fazer esse barrado com o nosso stencil todo completo. Se vocês lembrarem, eu falei que eu gosto de fazer primeiro a parte de baixo. Quando eu voltar, eu venho fazendo a parte de cima. Então, vamos lá que eu vou fazer esse daqui agora com vocês. Bom, fiz toda, vim trazendo desde lá toda a parte de baixo. Agora eu tenho que fazer a parte de cima. Só que como o meu desenho aqui, ele parou aqui, eu tenho um gancho sobrando. Então, vou fazer esse gancho voltar e daí eu dou sequência ao restante pro lado de cá. Então, eu faço o gancho, volto o gancho, faço o ezinho, passo para o próximo. Agora aqui eu vou ter um canto, aquele canto que a gente construiu, né? Então, vou fazer o ezinho, vou fazer o outro ezinho e daí eu continuo lá pro outro lado. Então, para vocês verem, olha como ele fica bem bonito, fica um efeito assim simples, mas é um simples elegante, né? É um simples clássico do quilting. E aqui, novamente, por onde que eu começo? Então, como aqui tem várias formas fora de lugar, eu vou começar por aqui, pelo centro, mas vou caminhando para ir completando todo o resto. Então, nesse aqui, se precisar botar algum elemento dentro da gota, ou fazer um backtracking, tudo certo, não tem problema nenhum.
termino aonde eu comecei. Então, eu consegui, indo alguns eu tive que fazer um backtracking, mas eu vou apagar agora as marcações para mostrar para vocês como ele fica interessante. Eu já removi as marcações para vocês verem. Então, ele fica muito gracioso, muito interessante, tudo feito a partir de um stencil de moldura, que é o MO0019. Então, é um stencil super versátil. Lembrando vocês que ele tem também a versão em bloco, que é o BL0023, que eu poderia estar usando aqui no centro, mas eu acabei, como eu não tinha um quadrado, eu fiz uma construção usando os próprios elementos do stencil. Então, ele fica muito interessante, é um stencil assim que eu aconselho vocês a terem, porque ele unifica, são padrões simples, são ganchos, mas a gente não precisa fazer todas as marcações, né? Então, ele dá um visual assim bem uniforme, bem bonito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, esse vídeo dessa semana. Sempre lembrando vocês, não esqueçam de curtir, de comentar. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem nos comentários. Também me ajudem a compartilhar com as amigas de vocês. E sempre seguindo aqui o canal e lá pelo Instagram, no @FabiaDenisQuilting. Eu volto semana que vem trazendo mais um stencil, trazendo mais uma ideia diferente para vocês poderem usar. Vejo vocês no próximo vídeo.